Custe o que custar. Será o título da mensagem de hoje e também da parte 2 dessa mensagem que vai acontecer na semana que vem. Para aqueles que não assistiram o filme, lá vai um spoiler, eu já vou dizer o que é que isso significa. No filme anterior, Thanos tinha ali destruído metade da população com um estalar de dedos. Ele tinha ali juntado todas as joias do infinito e ele destrói metade da população do mundo, inclusive aquelas pessoas que eram amadas pelos Vingadores. E agora eles estão movidos pelo sentimento de encontrar Thanos, de reverter, tentar reverter o que ele fez, mas também de eliminá-lo. Na grande verdade é que o que movia o coração deles era vingança. Mas quando a gente fala desse contexto do custe o que custar, eles sabiam que ia ser uma missão muito difícil, que poderia custar a própria vida. O Evangelho já nos fala sobre isso há muito mais tempo. A Marvel pensou sobre isso há pouco tempo, mas o Evangelho já nos apresenta diversos personagens que tiveram um alto custo ao serem servos do Deus Altíssimo no Antigo Testamento e ao serem discípulos de Jesus, que viveram vidas e dificuldades que lhe custou tudo. E um desses personagens que nós vamos ser apresentados a ele hoje é um homem que vive uma vida no reino de Deus, com um envolvimento com o ministério da proclamação da palavra, que o levou ao limite. E manter-se fiel a esse compromisso com o seu Deus significava ir até o fim, custe o que custar. E esse homem é Estevão. Quem estava no culto da manhã da semana passada, que o pastor Marcelo pregou, foi o texto do momento em que a igreja de Jerusalém ela elege diáconos. Existia ali um ruído entre os judeus de fala grega, os helenistas, e os judeus mais ortodoxos de fala hebraica. Existia um ruído sobre quem é que vai cuidar das viúvas. As viúvas dos judeus de fala hebraica eram supostamente melhor cuidadas do que as viúvas dos judeus de fala grega. E aí os apóstolos entendem que era importante estabelecer agora diáconos. Então são eleitos 7 homens que vão ser responsáveis pela administração, pela gestão da igreja. E um desses 7 homens é o homem que nós vamos ler o relato do início do ministério dele hoje, Estevão. Nós não sabemos muito sobre Estevão, mas o que sabemos é que ele era membro da igreja de Jerusalém, que ele foi um dos 7 homens idôneos, de bom testemunho, que foram escolhidos para serem diáconos, e que possivelmente ele era um judeu helenista, ou seja, de fala grega. Tinha participado da dispersão, mas tinha regressado para a Palestina. Dito isso, eu queria que vocês lembrassem que Estevão era um diácono. E isso significa que ele tinha um ministério muito específico, de natureza administrativa. Isso vai ser o pano de fundo de toda a mensagem. O tempo inteiro nós precisamos lembrar que tudo que vai acontecer na vida de Estevão está relacionado com o pano de fundo de que ele era um diácono, que ele tinha um ministério administrativo, de gestão. E aí eu queria que você voltasse os seus olhos para Atos capítulo 6, do verso 8 ao 15. Acompanhe comigo o que o texto diz. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de participarmos do culto público, Pai.
Nós pedimos que a nossa mente, que o nosso espírito se aquiete e que possamos, Pai, ser ensinados, encorajados e formados pela Tua palavra. Que sejamos não apenas ouvintes do Evangelho, mas praticantes. É isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Lembrem bem, Estevão tinha acabado, era um recém-nomeado diácono. E ele já tinha uma missão que era desafiadora, que era ali acalmar os ânimos entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, de resolver o problema do cuidado com as viúvas e com os pobres. Mas há algo de muito especial que a gente precisa começar a posicionar na nossa mensagem. Antes de ser um diácono, antes de ter um ministério na igreja de Jerusalém, Estevão era discípulo de Jesus. Isso era algo que já existia, independente do cargo ou do ministério que Estevão tinha na igreja local. E isso fez com que Estevão tivesse um comportamento extraordinário. Estevão não se limitou à execução da tarefa do seu ministério. Talvez muitos de nós que estamos aqui tenhamos ministérios na igreja local, aqui nesta igreja. Talvez você seja do trânsito, do CREIC, célula, louvor, som, mídia, cozinha, recepção, tem muita coisa. E possivelmente alguns de vocês servem aqui. Mas percebam que Estevão tinha essa mesma relação. Estevão tinha esse ministério que era prático na igreja local, mas ele não se ateve a executar apenas as tarefas. Isso significa que Estevão não apenas chegava no domingo, vai dar certo, agora vai. Isso significa que Estevão não chegava apenas no domingo, ou no sábado, olhava ali no telefone dele, via que era a escala, ia lá, cumpria e voltava para casa. Estevão participava da proclamação da palavra de Deus. Você vai observar no texto que nós acabamos de ler, e no capítulo, que Estevão proclamava o evangelho de Jesus nas ruas de Jerusalém. Então, voltando, Estevão tinha um ministério na igreja local, mas ele não abriu mão de proclamar o evangelho. Estevão proclamava o evangelho na frente do templo, Estevão proclamava o evangelho nas ruas de Jerusalém, ainda que o seu ministério fosse de diaconato, ainda que o seu ministério fosse administrativo. E aí eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Primeira lição: homens e mulheres de Deus são reconhecidos pelas marcas de Cristo. Observe o versículo 8, parte A. Estevão, homem cheio de graça e do poder. Estevão, aqui na descrição de Lucas, está sendo caracterizado por elementos espirituais que vinculavam ele ao seu Senhor. E eu queria que você pensasse, como que você é conhecido pelas pessoas que te conhecem? Existem várias formas. Existem as formas que nos identificam de maneira fisiológica, pela nossa anatomia. Vou dar um exemplo muito simples. Você conhece Paulo? Não, que Paulo? Tem um monte. Aquele que é careca. Aí você, já sei, você já me achou, porque uma característica física me identificou. Quem aqui é do interior, tem família de interior? Levanta a mão, só para eu saber. Muita gente. Então vocês vão lembrar que no interior tem uma coisa muito forte. Fulaninho, filho de Beltraninho, não é assim, né? Se você for lá em Macaíba, que eu morei a minha vida toda, no interior de Macaíba, e você chegar e perguntar pelo meu pai, você conhece Paulo? Ninguém vai saber quem é. Mas se você disser, olha, é Paulinho, filho de seu Bideco, pronto. Vão saber qual é a casa dele. Por quê? Porque ele é identificado por uma relação familiar. Outros de nós somos identificados pela nossa profissão. Sabe quem é João? Que João? Aquele que é médico, aquele que é psicólogo, que é engenheiro, que é advogado, também nos identificam por aquilo que nós fazemos. Mas a minha provocação vai além. Quantas pessoas nos conhecem pelas marcas e pelas digitais de Jesus? Será que as pessoas que nos rodeiam, elas nos reconhecem porque as marcas de Jesus são evidenciadas? Josué é um outro personagem que também é reconhecido pelas digitais de Deus na sua vida. Estevão é esse homem, e nós, homens e mulheres de Deus, são reconhecidos pelas marcas de Cristo.
Eu e você, discípulos de Jesus, somos desafiados a evidenciar a nossa identidade celestial. A palavra de Deus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Portanto, isso implica em nós sermos reconhecidos por isso, por marcarmos os locais que nós vivemos. Mas infelizmente, muitas pessoas se tornam James Bond espiritual. Elas são crentes, discípulos de Jesus, mas elas estão em uma missão secreta por esse mundo. Só Deus e elas sabem que elas são crentes. Ninguém no trabalho sabe, a família não sabe, os amigos não sabem. Ela vai para o futebol, ninguém não sabe porque ela está numa missão secreta. Nós não fomos chamados para ser James Bond nem 007. Estevão não era um infiltrado numa missão secreta. Estevão era um homem público que publicamente professava sua fé e proclamava o Evangelho. E esse é o nosso desafio. Mas nós precisamos entender essas marcas, essas características de Estevão, à luz do texto de Atos capítulo 4, verso 33, que diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Lá em Atos capítulo 4, verso 33, o que Lucas está falando é que os sinais e maravilhas, a vida desenvolvida pelos apóstolos, não era um mérito deles, não era uma habilidade deles, era um resultado desses homens terem sido cheios do Espírito Santo. E por terem sido cheios do Espírito Santo, eles testemunhavam da ressurreição de Jesus com graça e poder. O que está acontecendo com Estevão é exatamente a mesma coisa. Estevão, assim como os apóstolos, era um homem cheio do Espírito de Deus e testemunhava de maneira sábia e inspirada por Deus a respeito de Jesus. Portanto, queridos, se nós somos pessoas cheias do Espírito de Deus, nós seremos reconhecidos pelas marcas de Deus. Só que tem um ponto importante, que é o inverso. Se nós não estamos sendo reconhecidos pelas características de Deus, pelos atributos de Deus que são compartilhados conosco, isso significa que possivelmente nós não estamos o quê? Cheios de Deus. Porque se assim o estivéssemos, o fato de estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, iria nos mover à proclamação do Evangelho. E Estevão era impulsionado pelo Espírito Santo a proclamar o Evangelho em tempo e fora de tempo, num ambiente hostil ou num ambiente agradável, porque a mensagem do Evangelho ardia em seu coração. Não cabia na mente de Estevão conter a boa notícia do Evangelho, ainda que isso custasse tudo. Para Estevão não existia a opção de não falar. Ora, ele era um homem cheio do Espírito Santo, continha a única verdade que transforma vidas. Como conter? Não havia como. E por isso Lucas o descreve como um homem cheio de graça e poder, pela sua vida prática, por ser um homem cheio de Deus. Não havia em Estevão mérito dele, não existia em Estevão habilidades sobrenaturais ou habilidades de oratória, de retórica, de profundo conhecimento. O que existia era um homem simples, dependente de Deus, sendo conduzido por Deus. Porque é isso que acontece com homens e mulheres que são cheios de Deus. Eles são reconhecidos pelas marcas de Deus. Segunda lição: homens de Deus se posicionam com sabedoria divina e inspiração divina. Devemos lembrar que o contexto que Estevão está inserido não é fácil, é hostil. Ele entrou num momento em que dentro da própria igreja e ali com os judaizantes o clima estava tenso. Existiam reclamações, inquietações. A ortodoxia judaica era muito forte. Qualquer pessoa que falasse algo que parecesse uma afronta ao judaísmo seria duramente perseguido, duramente cobrado. Todas as pessoas no contexto de Atos capítulo 6 sabiam isso. E Estevão assume um risco. Estevão se posiciona diante daquelas pessoas com sabedoria e poder.
O que a história vai descrever, o texto bíblico vai relatar, é que os demais discípulos iam para a frente do templo. Olha que ousadia, olha que coragem o Espírito de Deus deu a essas pessoas. Se tinha um lugar que esses cristãos não eram bem-vindos, era perto do templo, e eles iam para a porta do templo, falar de Jesus na porta do templo. Alguns entravam e queriam falar de Jesus dentro do templo. Enquanto isso, Estevão estava pelas ruas de Jerusalém, indo às sinagogas falar de Jesus. Isso não significa, meus irmãos, que Estevão era um super-homem, um super-crente, que era dotado de um brilho especial, de habilidades especiais. Não! Estevão apenas estava cheio do Espírito Santo de Deus e não podia conter a proclamação do Evangelho. Nós precisamos entender que tudo isso que Estevão está fazendo, Jesus já havia prometido. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. Lucas 12, 11 e 12 diz: quando vocês forem levados às sinagogas, quem está nas sinagogas agora nesse texto? Estevão. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. O primeiro desafio, o primeiro obstáculo enfrentado por Estevão era de natureza intelectual. Estevão precisava falar a pessoas que tinham conhecimento da lei e que certamente iriam tentar desconstruir os argumentos de Estevão. Mas o que a palavra de Deus vai dizer é que eles não conseguiam resistir às falas de Estevão. Estevão não tinha um profundo conhecimento maior do que os doutores da lei, mas Estevão estava sendo cumprido na vida dele a promessa que Jesus fez em Lucas capítulo 12, 11 e 12, quando ele estivesse nas sinagogas, na frente dos governantes ou das autoridades, ele não precisaria se preocupar com o que ele iria falar, porque Deus colocaria as palavras certas. E quantas vezes eu e você não falamos de Jesus para algumas pessoas, porque estamos profundamente preocupados com o que iremos falar. E se essa pessoa for um mestre, um doutor, um profundo conhecedor de uma religião específica ou de filosofia, sociologia, isso causa em nós muitas vezes pavor. Mas eu gostaria de lembrar ao meu coração e ao seu coração que quando nós estamos proclamando o Evangelho de Jesus, quem nos inspira é Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. E às vezes a gente fica ali cheio de questionamentos, de possibilidades, de suposições, tentando fazer um mapa mental, roteiro. Meu irmão, quem fala não é você, não sou eu. Nós somos instrumentos na mão do oleiro, do Deus Todo-Poderoso. O que nós precisamos fazer é abrir a boca e falar. Mas nós precisamos crer que a promessa de Jesus é real. Que estejamos nós na frente de parentes, de autoridades, governantes, amigos do trabalho. Quem vai instrumentalizar a nossa fala é Jesus. Por isso não existe requisito para proclamar o Evangelho. Você só precisa de uma coisa: ser nascido de novo. Se você nasceu de novo, meu querido, você está apto a proclamar o Evangelho. Agora, se você não nasceu, aí você realmente não pode falar, porque você não pode falar daquilo que você não entende. Mas se você é nova criatura, nasceu de novo em Jesus, você pode falar de Jesus, porque quem lhe capacita, o poder da proclamação do Evangelho, não é do mensageiro, está na mensagem. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia não diz que o Evangelho é poder de Deus manifestado nos seus filhos. O poder é do Evangelho. Nós somos portadores do Evangelho, somos embaixadores de Cristo e precisamos proclamar essa mensagem. Mas ainda em Lucas, só que agora capítulo 21, verso 15,
Jesus promete: pois eu lhes darei sabedoria e colocarei palavras em suas bocas, de modo que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. O que é que Atos capítulo 6 está dizendo? Que as pessoas não conseguiam resistir às palavras de Estevão. Novamente, a promessa de Jesus se cumprindo agora na vida de Estevão. A sabedoria com a qual Estevão falava era uma sabedoria dada por Deus, e ninguém pode resistir à sabedoria de Deus. Estevão não estava preocupado com qual era o nível intelectual das pessoas que estavam ouvindo, porque ele estava falando sobre inspiração divina, confiante no poder de Deus. Queridos, vamos olhar para nós agora. Quando nós somos desafiados a falar do Evangelho a pessoas que são formadas em filosofia, sociologia, antropologia, psicologia e todas as outras gias que acontecem e que existem por aí, quantas vezes a gente não fica ali meio amedrontado? Como que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Essa pessoa vai me engolir vivo com todos os argumentos que eu não sei. É melhor então, deixa para outra pessoa falar. Tem tanta gente no mundo, né, que precisa ouvir de Jesus. Eu vou pular a minha vez, vou deixar para Nilson falar, para um doutor em filosofia, e eu vou procurar uma outra pessoa. Já perceberam que às vezes nós selecionamos quem são as pessoas que a gente quer falar de Jesus? Essa daqui me parece um campo branco. Ela está bem madurinha, vou falar para ela. Mas aquela pessoa que rejeita o Evangelho, que veementemente fala contra o Evangelho, a gente diz, essa é melhor não. Aquela pessoa que é uma opositora ao Evangelho, que questiona cientificamente o Evangelho, essa não. O que Jesus está dizendo, e que está descrito em Lucas, capítulo 21, verso 15, é que, pois eu lhes darei palavras de sabedoria, de modo que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir. Você crê nisso? Você crê que as palavras que saem da sua boca para falar a respeito de Jesus não são suas? São palavras dadas por Deus, e que palavras dadas por Deus não podem ser resistidas pelas pessoas que ouvem. Agora, se nós queremos proclamar o Evangelho na força do nosso braço, através da nossa capacidade, dos instrumentos que nós temos aí de fato, provavelmente será uma furada. Eu não sou contra cursos de evangelismo, mas também nunca fui a favor, porque eu acho sempre uma linha muito tênue. Vamos fazer um curso na igreja de evangelismo criativo. Legal. Vamos fazer um curso agora da narrativa da grande redenção para você estruturar a proclamação do Evangelho. Legal, massa. Tudo isso sem a convicção de que a proclamação da palavra é feita no poder e na inspiração divina, serve para absolutamente nada. Todos os cursos, todas as ferramentas sem inspiração divina e sem dependência de Deus servem para absolutamente nada. É por isso que homens e mulheres indoutos, sem conhecimento, mas que dependem de Jesus, que são inspirados pelo Espírito Santo, falam de Jesus com intrepidez, com coragem, impactam pessoas e são ali homens e mulheres simples, sem conhecimento, mas que têm dependência e intimidade com o Senhor, e abre a boca e quem fala é Deus por meio deles. Talvez a nossa geração, nós que conseguimos ali estudar um pouquinho mais, a gente precisa começar a desprezar, e me perdoe, mas é desprezar mesmo toda essa pseudo-qualificação que a gente pensa que é espiritual, mas que não serve de nada. E a gente começar a fazer o caminho que Estevão fez, que a igreja primitiva fez, dependência de Deus. Senhor, põe as palavras na minha boca, amanhã eu vou ter um encontro da minha família, e eu quero falar de Jesus para a minha família, porque eu não quero que eles se percam. Põe as palavras certas na minha boca, que não seja eu que fale, mas que seja o Senhor que fale através de mim. Eu não preciso perder a noite preocupado com o que eu vou falar, o Senhor vai falar. Talvez a gente precise machucar um pouquinho o nosso orgulho, o nosso ego, para olhar para Estevão e ver um homem simples, recém-nomeado como diácono, tendo um posicionamento tão corajoso. E diante do posicionamento de Estevão, só tinham duas respostas dos judaizantes. Ou eles abriam o coração para o Evangelho e se rendiam ao Evangelho, ou eles continuavam firmes na oposição. E agora, se nós não conseguimos descredibilizar a mensagem, precisamos descredibilizar o mensageiro. E aí eu queria que você voltasse os seus olhos lá para o verso 10 e 11.
Veja o que o texto diz. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Terceira lição: homens e mulheres de Deus sofrem pelas causas de Cristo. Homens e mulheres de Deus vão sofrer pela causa de Cristo. A palavra de Deus diz que o mundo ele nos ama? Não. A palavra de Deus diz que o mundo é hostil e ele nos odeia por causa do nome de Cristo. Mas às vezes, eu não sei se vocês já se pegaram fazendo isso, mas eu me pego fazendo isso, querendo estabelecer uma relação extremamente pacífica e harmônica, mas que muitas vezes isso é feito à custa do silêncio, de uma boquinha contida que não proclama o evangelho para não arrumar briga com ninguém. Porque enfim, segunda-feira é o dia mundial da oração. Senhor, me dá uma semana de paz, tranquilidade, me guia mansamente pelas veredas da justiça, que eu consiga fazer minhas tarefas e terminar a semana de forma tranquila, ainda que isso custe o nosso silêncio. Ser discípulo de Jesus, meus irmãos, necessariamente significa ser hostilizado e odiado pelo mundo. Não se enganem com essa aparente harmonia entre as pessoas que não conhecem Jesus e as que conhecem Jesus. Pode existir no máximo um ambiente de respeito em alguns países, mas não de amor. Não é isso que a palavra de Deus diz. E principalmente se nós assumirmos o compromisso de proclamarmos o evangelho diariamente, nós seremos rotulados, taxados, perseguidos, os chatos, os crentes santos que só querem ser melhor do que os outros. É um custo. Seguir a Jesus significa muitas vezes sofrer. Estevão, recém-nomeado diácono, não abriu mão de proclamar o evangelho e rapidamente o clima esquenta. Era para ele estar ali feliz, cumprindo o exercício do diaconato, mas ele decidiu ser um proclamador do evangelho, continuar sendo. Rapidamente o clima esquenta. As pessoas não conseguem conter a mensagem, então agora elas vão e subornam outros homens para que inventem mentiras, calúnias, difamações sobre Estevão. Meus irmãos, isso não está limitado a Atos capítulo 6, isso acontece hoje. Se você proclamar o evangelho diariamente, as pessoas vão levantar calúnias e difamações para descredibilizar você, porque elas não poderão resistir à mensagem do evangelho, mas elas vão querer descredibilizar e jogar na lama aquele que proclama o evangelho. E às vezes por medo a gente opta em não falar do evangelho, para não se colocar num ambiente de risco, mas seguir a Jesus é arriscado, custa tudo. O custo de seguir a Jesus é alto. Jesus diz que nós precisamos perder algumas coisas, perder tudo, para podermos ganhar tudo. Nós perdemos os benefícios dessa vida para ganharmos o único benefício que é eterno, que é a salvação em Cristo Jesus. E Estevão entendeu isso. O que há de mais especial é que Estevão fez isso de maneira consciente. Estevão sabia que a proclamação do evangelho iria incitar o judeu. Ele sabia que seria incompreendido, perseguido, preso. Mas ele faz isso porque ele entende o risco do evangelho. Ele calcula e entende que era melhor permanecer fiel, ainda que isso lhe custasse tudo. A grande verdade é que essas pessoas inventam mentiras sobre Estevão. Dizem que ele está sabotando a lei de Moisés, que ele está querendo desconfigurar a lei de Moisés, renegar a lei de Moisés. Não era isso que Estevão estava fazendo. Estevão estava ensinando ao povo que a lei não salva, e você vai ver isso no discurso no capítulo 7. Estevão está dizendo que a salvação do povo não está sustentada no cumprimento rigoroso da lei de Moisés, está amparada em Jesus, mas isso para o judeu significava a maior ofensa possível. Estevão não estava dizendo que Jesus iria destruir o templo fisicamente. Ele estava ensinando ao povo que agora em Jesus somos nós quem somos tabernáculo de Deus, que agora Deus não habita em templos feitos por mãos
humanas, mas que o Espírito Santo agora habita no homem. Mas isso para o judeu era inconcebível. Se tinha algo que para o judeu era ali extremamente preservado, intocável, era a sua forma de enxergar. E a proclamação do Evangelho, ela fere o princípio judeu. Assim como hoje, proclamar o Evangelho fere o orgulho das pessoas e fere o nosso enquanto proclamamos. Mas ainda assim, mesmo consciente do que isso iria lhe custar, Estevão decide permanecer. Talvez aqui Estevão pudesse ter olhado e ter dito: o clima esquentou, vou parar de falar um pouquinho, depois eu volto. Estevão se mantém firme, Estevão não para de proclamar. E por isso as pessoas bolam um plano de comprar outras pessoas para inventar mentiras e dizer que ele estava afrontando a lei. E o que acontece é que Estevão vai ser preso, vai ser levado agora para o Sinédrio, a mais alta corte dos judeus, para ser julgado pelas suas falas. Mas Estevão não abriu mão de proclamar o Evangelho, custe o que custar. Estevão, e talvez o que eu vou falar agora, eu falei nos outros 2 cursos. Talvez você fique chateado comigo e você saia pela porta lateral, porque você não vai querer nem me cumprimentar. Mas existem 2 pessoas dentro do Evangelho, discípulos de Jesus. Existem aqueles que são proclamadores da conveniência, e eu vou explicar. E existem aqueles que proclamam Jesus em tempo e fora de tempo. Os proclamadores da conveniência são aqueles que, em aniversários, na Páscoa e no Natal, eles falam de Jesus. Porque são ambientes onde a atmosfera conspira a favor. Não tem risco, você não será rotulado, não será taxado. Inclusive, na maioria das vezes, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, alguém vai dizer assim: como você é cristão, você pode orar na Páscoa, no Natal e em aniversários. Você pode levar uma palavra. E aí é um ambiente maravilhoso, a gente fica felicíssimo. Nossa, que oportunidade que Jesus me deu. Cheque na Páscoa, que vem é o Natal. E quanto tempo entre a Páscoa e Natal? Aí a gente volta para o casulo, não fala de Jesus, até a próxima oportunidade clara, conveniente. Quem sou eu e quem é você? Os pregadores da conveniência? Ou aqueles que proclamam Jesus, custe o que custar? Eu e você temos proclamado Jesus quando o ambiente é adverso, quando o ambiente é hostil, quando aquela pessoa provavelmente vai listar ela da lista de amigos se você continuar insistindo em falar de Jesus, ou nós vamos nos acomodar e nos moldar aos padrões deste mundo para manter a boa e velha política da boa vizinhança. Quem sou eu e quem é você? Eu sei que essa resposta é fácil de dar, porque basta olhar para o retrospecto. Páscoa, Natal e aniversários, ou a oportunidade que o Senhor nos dá. Estevão não foi um pregador da conveniência. Estevão foi um homem que proclamou Jesus num contexto adverso e que assumiu o risco e a perda que isso significaria. 4ª e última lição: homens e mulheres de Deus resplandecem à luz de Cristo em momentos de crise. Observe o verso 14 e 15. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Imaginem-se agora no lugar de Estevão. Vocês receberam recentemente um ministério administrativo, mas vocês não deixaram que isso resumisse o seu papel de discípulo. Continuaram proclamando o Evangelho, e por causa dessa proclamação, vocês foram caluniados, difamados, mentiras foram tramadas contra você, e agora você está diante da mais alta corte, agora ele já está preso, está diante do Sinédrio, pessoas compradas, testemunhas compradas, falando, dando testemunho mentiroso a respeito dele. Como você reagiria? Eu estaria provavelmente extremamente preocupado.
Não sei você. Jesus, e agora, o que é que eu vou fazer? Pessoas compradas, mentindo, o povo está incitado, os líderes religiosos querem a minha cabeça, o povo quer a minha cabeça, eu sou considerado uma ameaça para os judaizantes, eu preciso ser silenciado e eu estou diante de um tribunal enviesado. A chance dessa história terminar mal é muito grande. Mas Estevão está sereno, de pé, como era costume no Sinédrio, pronto para fazer aquilo que nós vamos ler na semana que vem, a sua defesa. Só que Lucas registra algo extraordinário. O texto vai dizer que aquelas pessoas que estavam no Sinédrio, ao olharem para Estevão, viam que o rosto dele estava parecido com o de um anjo. Em outras versões, vai dizer que o rosto dele brilhava, resplandecia. Muito provavelmente, os ouvintes originais dos escritos de Lucas em Atos nunca tinham visto um anjo para poder comparar o rosto de Estevão com o de um anjo. Provavelmente foi o melhor recurso que eles tiveram para ilustrar o que eles estavam vendo. Porque, gente, literalmente, o rosto de Estevão estava brilhando. O que N.T. White fala a respeito disso é que essa luz que resplandecia sobre Estevão, além de ser literal, ele realmente brilhava, também denotava uma espécie de serenidade, humildade, modéstia e ao mesmo tempo plena confiança em Deus. Apesar do mundo estar caindo, do ambiente estar hostil e caótico, Estevão estava tranquilo, porque nada tinha saído do controle de Deus. Ele sabia que aquilo podia acontecer. E ele estava vivendo e tudo estava ainda sob o controle de Deus. Mas para mim, o pastor Howard Marshall é o que melhor descreve o semblante de Estevão. Ele vai dizer: essa luz que resplandecia sobre Estevão era como uma espécie de vindicação divina, ou seja, um atestado divino de que Deus estava com Estevão. E uma clara e inquestionável indicação da sua inspiração divina para fazer sua defesa diante do Sinédrio. Era como se ali o Senhor atestasse publicamente para os opositores de Estevão de que aquilo que ele iria falar, a sua defesa, seria uma inspiração atestada por Deus. A grande verdade é que Estevão vai se tornar um mártir. Ele vai ser morto por causa da proclamação do Evangelho. Mas é por meio de Estevão que a igreja dá início ao seu processo de emancipação do judaísmo, se livrando das correntes do judaísmo e se emancipando. Mas eu queria encerrar essa mensagem com duas perguntas. E eu queria que, se você puder, anota essas perguntas, anota no bloco de notas, põe no WhatsApp. E se não hoje, amanhã, com a sua família, senta e responde essas perguntas. São perguntas que certamente inquietarão o seu espírito, assim como tem inquietado o meu. Primeira pergunta que eu queria que você refletisse: qual a dimensão do nosso ministério e da nossa vocação? Qual a dimensão do ministério e da vocação que Jesus me deu? Ele está restrito à Igreja Batista Zona Sul? Ele está restrito ao ministério que eu faço parte? Será que nós estamos apenas cuidando e zelando com amor, com paixão, pelas atividades que o nosso ministério exige e semanalmente vindo à igreja e com amor, com zelo, fazendo um serviço de excelência? Ou nós temos entendido que antes do ministério que nós possuímos nessa igreja, nós somos discípulos de Jesus e que por sermos discípulos de Jesus, nós somos convidados a proclamar o Evangelho, porque nós somos embaixadores de Cristo neste tempo. Segunda pergunta que eu queria que você refletisse e respondesse em casa com a sua família: quanto tem me custado seguir a Jesus? Sem sombra de dúvidas, essa é a pergunta mais inquietadora dessa. Quanto tem me custado seguir a Jesus? Para Estevão, de imediato, lhe custou inimizades. Lhe custou agora a sua liberdade ser cerceada, retirada. Ele estava preso. E mais a seguir, lhe custará a própria vida. E para nós, quais são as perdas que nós temos assumido
por sermos Jesus. Meus irmãos, em amor eu preciso falar. Se nós seguimos a Jesus e somos discípulos de Jesus, haverão perdas. Existe um custo a ser calculado e assumido ao seguir Jesus. Jesus, ao falar sobre isso, ele vai citar perdas familiares, amigos, perdas afetivas. Ele vai falar de perdas patrimoniais e vai falar de perdas que são da estabilidade da vida, sofrimentos que surgem. O que é que eu e você temos perdido por sermos seguidores de Jesus? Se quando você responder a essa pergunta, você tiver ali uma lista, ainda que pequena, amém, tem lhe custado algo. Mas se não tiver lhe custado nada, se não estiver lhe custando nada seguir a Jesus, provavelmente estaremos seguindo o evangelho da conveniência, fazendo concessões com este mundo, para vivermos em paz com o mundo. Mas não foi esse o chamado de Jesus. Se nós somos homens e mulheres de Deus, significa que haverá um custo a ser pago, a ser assumido. Porque em contrapartida nós temos um ganho incorruptível, indestrutível, que já nos foi dado, que é a eternidade. A minha oração é que você possa em casa refletir sobre essas perguntas e olhar para Estevão e ser encorajado pelo comportamento desse homem. Queria convidar você a curvar a sua cabeça e orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de sermos ensinados pela tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, que a vida de Estevão, que o comportamento de Estevão, ele nos encoraje, ele nos inquiete, Senhor, que possamos assumir um compromisso real e concreto de sermos proclamadores do Evangelho em tempo e fora de tempo, custe o que custar, ainda que isso nos custe muito, mas em nada se compara com os benefícios de seguirmos ao Senhor. Pai, que possamos entender as nossas perdas como ganho à luz do Evangelho. Que nós possamos, Pai, desfrutar de todas as bênçãos que já foram preparadas para nós e que estão guardadas nas regiões celestiais. Que possamos viver uma vida de ousadia, de coragem, de intrepidez, proclamando Jesus e não apenas se limitando ao exercício do ministério na igreja local. É pouco, Pai. Apenas o serviço dominical é pouco. Nós fomos chamados para uma vida integral, de domingo a domingo, 24 horas por dia, embaixadores. Nós precisamos, Pai, assumir esse compromisso, essa responsabilidade e proclamar o Evangelho. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.